O jogador cai por cima dele, não porque, ô Dani, ó, aqui nós temos 2 ex-atletas e que conhecem muito bem. Talvez quando eu vou fazer uma pergunta que eles já... É muito fácil de responder. Perguntava para o Praz, Zé, vou perguntar uma coisa para vocês. Tem jogo agora, mas tem a final. Vocês querem jogar esse também? Sim. Depende. Não, mas você ia falar assim. O jogador sempre quer. O Canizares ficou fora da Copa, caiu um vidro de perfume e ele pisou. Eu sei que faz parte do... Claro, mas sim, o prazo que eu Mas falo... aí é o imponderável. Entrar no campo ou não é ponderável. Mas só se eu tiver com alguma lesão, alguma dor, algum sinal, mas não entrar em campo porque eu posso sofrer um choque. Não, isso não. O atleta também tem que pensar, mas o Arrascaeta, ele tá medindo, ele vai dosando. E você vê que a tomada de decisão, a gente já alertou aqui, às vezes no chute, ele não chuta de fora da área como ele chutava, porque ele tá dosando. Isso. Mas aí, assim, se isso realmente for verdade, se ele estiver sentindo, se foi constatado pelo departamento médico, o departamento físico, e ele jogou, aí é um erro. Não, mas porque se eu acredito que o Flamengo tem a competência suficiente para... Claro, não, pela comissão. Mas é que ontem, durante a transmissão, deram um golaço do Pedro, mais um, né? Falavam muito sobre isso. O elenco conversou com o Dorival, teve o papo, vamos tentar entender. Porque o atleta sempre vai querer jogar. Mas eu seguraria, eu acho que foi um risco, mas já foi, o Flamengo ganhou. Aliás, vamos falar disso aí daqui a pouco, né, da arbitragem. Mas... Já a gente chega na arbitragem. Alguém se machucou? Não. Não, ninguém se machucou, tá tudo bem. A gente não quer que se machuque, mas... Agora eu acho que teve uma coisa importante também nesse jogo de ontem, assim, o gol de letra do Pedro é lindo, o Arrascaeta fazer um gol é legal, mas assim, o gol do Marinho e a defesa, tem uma defesa do Diego Alves, foi bem, que eu acho que são importantes pro grupo, no sentido de estar todo mundo na Libertadores na mesma página, Prati. Você consegue colocar isso no mesmo bolo, assim, de se precisar em determinado momento, isso dá confiança mesmo que a pessoa fique no banco? Claro que dá confiança. Dani, o Flamengo ter vencido uma partida 4 dias da final da Libertadores, utilizando alguns titulares que vão estar em Guayaquil e outros que não serão titulares, mas podem jogar em Guayaquil, é uma boa notícia para todo mundo. O Marinho fez o gol, o Marinho teve participação, algumas boas participações, nem jogou tão bem assim, mas fez o gol. O Diego Alves fez a defesa, mas para mim foi mais perda de gol do Marcos Leonardo. Mas tudo bem, o Diego Alves fez a defesa, saiu muito bem e evitou o gol. Então, assim, foi boa notícia, né? Aquela história, o saldo de ontem para o Dorival foi positivo, né? O time venceu, ele deu alguns minutos para quem vai jogar no sábado, alguns que ficaram no banco entraram, alguns que entraram com uma Arrascaeta entraram muito bem, elogiado, inclusive pelo Dorival, que falou que ele conseguiu jogar 45 minutos porque ele foi preparado por 15 dias para isso. Além da final da Copa do Brasil, o Flamengo está fazendo uma preparação especial para ter o Arrascaeta inteiro em Guayaquil. É isso que eu falo, esses detalhes, as coisas muitas vezes fogem a gente, né? Sim. Então, ninguém ia ser maluco de botar alguém que não tivesse condição, que tivesse alguma... Agora, se não tiver, e o risco vai ter sempre, né? Pra gente comentou aqui. Claro que num jogo oficial é diferente. Às vezes você não tem como parar, tem o choque, as divididas. Agora, em um treinamento pode ter uma contusão, em um lance que ninguém espera. Ontem eu acho que também parece, a gente falou de o que leva pra final. O Dorival tá levando na bagagem várias opções para mexer durante o jogo. Ainda continua achando que o Everton Cebolinha pode ser essa alternativa não, mas para começar, não. Não, prioritária só para mexer jogo. E o Marinho retomou confiança. Eu acho que o Marinho, a partida dele ontem foi interessante, mas eu acho que o Marinho pode ajudar o Flamengo. Por quê? Porque não, o Marinho não foi bem ontem. O Marinho a gente não consegue entender. Não empolga muito. Às vezes ele joga bem uma partida, na outra ele desaparece. Ele é muito irregular. Eu acho que o melhor ano da vida dele como jogador profissional foi o ano na época do Santos. Foi para a Libertadores, ele foi considerado o melhor jogador e tal. Até fazer o que ele fez na final, né, sim, Zé? depois ele voltou a ser o Marinho. Depois ele voltou a ser o Marinho que sempre foi na carreira. Ele tem muita qualidade, mas muita irregularidade. Mas, então, se a gente pegar essa fatia de temporada, ele me passa um pouco mais de segurança do que as anteriores. Mas eu queria elogiar também a postura do Gabigol. O Gabigol, ele tem dado esse passo atrás para armar jogadas. Para essa linha ofensiva, ele tem trocado muito de posição. Eu confesso que eu não imaginava ele jogando nessa função. Até pelas características dele, ele sempre foi um cara de linha... Foi um cara que deu uma mudada na mentalidade. Acho que a ida para a Europa e a frustração... Porque todo jogador quer ir para a Europa, quer jogar, quer fazer sucesso lá. E ele passou e teve dificuldades. E aí que está a diferença pro cara inteligente, né? Ele percebeu isso. E com certeza, porque o Gabigol, hoje ele é como atleta diferente do que ele era.
Tecnicamente sempre foi muito bom, sempre foi acima da média. Mas agora ele tá mais competitivo, tá mais atleta. Jean Oddi está ouvindo aqui atentamente o nosso papo. Como é que chega esse Flamengo depois do jogo de ontem? Então, Dani, eu acho o seguinte, primeiro, né, não dá para discutir as escolhas do Dorival e da sua comissão sobre escalar os titulares que ele escalou. Eu acho que eles devem estar bastante munidos de informações para tomar essa decisão. Eu acho que, evidentemente, ele teria preferido jogar exatamente uma semana antes da final da Libertadores, né? É o plano ideal de qualquer técnico do ponto de vista físico ou fisiológico, costuma ser assim. Só que o Flamengo vinha de uma decisão de Copa do Brasil contra o Corinthians, não dava para colocar todo mundo na sequência para jogar no sábado, então ele acabou optando por colocar alguns jogadores para atuar contra o Santos. Eu acho que é um bom indício o fato do Arrascaeta jogar alguns minutos, né? Estou olhando para o time titular, estou de acordo com vocês que no aspecto psicológico, na confiança, o que vale é principalmente para os reservas. Eu acho que é ali que a coisa muda, né? Você ter reservas, de repente, mais confiantes para entrar, para mudar um jogo. Pode ser um jogo de 120 minutos, é sempre bom lembrar. Então, é importante você ter essas peças no banco. Mas eu acho que, do ponto de vista dos titulares, eles estão pensando nessa final já faz um bom tempo e a confiança, o foco, a dedicação para essa final, ela vai ser no nível máximo que um jogador de futebol pode ter. Só queria, voltando um pouquinho em relação ao que vocês falaram sobre os técnicos, né, e destacar a tranquilidade dos dois ao falar às vésperas de uma final de Libertadores. Eu acho que do lado do Dorival, cara, esse é o Dorival Júnior que a gente sempre conheceu. Ele é um cara tranquilo, ele é um cara que não se exalta, é um cara que não muda muito o tom das entrevistas em vitórias e derrotas. E isso para mim é algo legal, né? Quer dizer, um cara que consegue manter o equilíbrio em qualquer momento, independentemente do resultado. E do lado do Filipão, aí eu acho que assim, a gente está falando de um senhor de 73 anos, né, com uma carreira absurda e gigante na história do futebol mundial, com seleção portuguesa, com 2 títulos de Libertadores, com título de Copa do Mundo. E aí eu acho que, no caso, não é que o Filipão não tá muito tranquilo, tal, mas evidentemente ele sabe, até mesmo para ele, do ponto de vista pessoal, é uma final importantíssima, como as outras 2 finais que ele jogou e venceu. Mas, evidentemente, é um cara que sabe lidar com esses momentos, cujo o peso do resultado desse jogo para o Filipão, e eu estou falando dos técnicos especificamente, para o Filipão, né, para a carreira dele, não tem o mesmo peso, não vai significar algo tão diferente, como eu acho até que significa também, ou significará para o Dorival Júnior, embora ele também tenha o título. Então, eu acho que são vamos dizer, olhando para a carreira dos 2 técnicos, são relações diferentes e até compreensíveis em relação a essa final. No caso do Dorival, ele é assim, ele é uma pessoa desse jeito, né? O Jean toca num ponto interessante. O que muda para os treinadores um eventual título de Conmebol Libertadores? Ele põe The Last Dance. The Last Dance e um baita trabalho com o Atlético, independente do título, na minha opinião, um baita trabalho da comissão técnica que chega e põe o time na final. É um baita trabalho. Mas olhando para os 2 treinadores, para o Dorival vai ter um sabor, porque eu acho que ele muda de prateleira ganhando essa Conmebol Libertadores. Porque acho que ele vai... A gente falava do Dorival, sempre falou dos bons trabalhos dele, ele é um excelente profissional, sempre foi. Mas eu acho que, para muita gente, o olhar de treinador é assim, mas ganhou o quê? Tem muita gente que fala, ganhou Copa do Brasil. Ganhou. Como tem gente que o parâmetro é se o jogador é bom ou ruim, se ele disputou Copa, porque eu discordo totalmente, porque a Copa do Mundo sempre depende de uma convocação, depende do momento. E não é isso que... Mas nesse caso da Libertadores, ela dá um peso diferente para o Dorival. É como se para o Dorival fosse peso 3 e para o Felipão peso 2, por exemplo. O Dorival muda de prateleira para muita gente. Eu acho que tem uma coisa que é o que a gente estava falando Flamengo, ontem, né? Um internamente também. Para o clube e o outro para o treinador. Até mesmo para o próprio Flamengo, né? Para o clube, para o treinador, eu acho que é importante para os 2. Cada um, o Edu falou uma coisa correta, né? Cada um tem um peso, mas eu acho que tanto para o Felipão como para o Dorival, acho que tem o mesmo peso, o mesmo significado. Porque o Felipão, nós estamos falando de um senhor, né, de 72, 73 anos, né, que já passou por várias coisas na vida e todas as vezes que, especialmente nessas últimas passagens e pós, e aí a gente tem que... eu tenho que tocar nesse assunto porque o Felipão, ultimamente, ele tem sido lembrado pelo 7-1, não pela carreira inteira dele.
né? E isso aí as pessoas dão um peso diferente. Lógico que foi um resultado inesperado por aquilo que aconteceu, mas você não pode avaliar a carreira inteira do Felipão só por conta disso. Eu acho que o Felipão, nesse momento, seria um plus a mais? Não, eu acho que seria realmente um título importante na carreira do Felipão. Porque caso realmente venha a se confirmar a aposentadoria dele como treinador, ele se aposenta com o maior título da América do Sul. Né? Ele se aposenta com o maior título da América do Sul. Sem dúvida. O Dorival, provavelmente o Dorival vai continuar, vai seguir carreira, né? Então ele poderá ganhar outros títulos, porque se o Dorival ganha a Libertadores, vai para o Mundial e existe a possibilidade de ganhar também o Mundial, aí ele muda totalmente realmente o processo e a forma como as pessoas irão olhar para o Dorival, né? Então eu acho que são importantes para os dois treinadores. Para os clubes, eu acho que é muito mais importante para o Atlético em relação àquilo que pode projetar e lançar o Atlético para uma projeção em termos mundiais, em termos de importância na América do Sul aqui na competição da Libertadores. E para o Flamengo é engrandecimento, assim, uma coisa gigantesca para aquilo que vem sendo feito nos últimos 3 anos. É um aprendizado. Nós falamos aqui uma vez e nós sempre tocamos nisso, né? Planejamento. O que o planejamento foi feito para o Palmeiras, que é a contratação de jogadores para serem desenvolvidos e aproveitados em um ano. Resultado do Flamengo, planejamento de resultado. Por quê? Porque a cobrança é muito grande pelo investimento, pela expectativa que foi criada pela montagem do elenco. Então, assim, sai um jogador nota 10, eu trago um jogador nota 10. Eu saio um jogador que eu não posso, que a gente... Você investe muito, tem jogadores muito bons, a exigência é muito alta também. Então, eu acho que são coisas bem importantes e acho que o Flamengo a gente tem que valorizar muito o trabalho dessas duas equipes, né? Porque nas devidas proporções são opostos, né? São os opostos em relação àquilo que tem que ser feito. Então, eu acho que para o Dorival e para o Felipão tem o mesmo peso. Para o clube, eu acho que para o Atlético é mais importante que o Flamengo. Não que não seja importante para o Flamengo. E serve também como, vou dizer um ponto final, não é isso, mas como um visto, sabe aquele visto, checklist dessa geração 85 que foi tão perseguida por algumas pessoas, que eu acho que de uma certa forma... Como assim, do Flamengo? Do Flamengo. Que eu acho que, de uma certa forma, foram injustas em relação a determinados momentos com essa geração. Porque quando ganhava, era geração, né? Era o Flamengo. Quando perdia, era fulano de tal, geração 85, e a gente sabe, por informações, alguns períodos, e aí acho que o mais específico é o Diego, né? Ribas, que as pessoas tocavam no assunto. Também se despede, né? Que era um pouco mais influente em relação a vestiário. Da geração 85 só vai ficar o Felipe Luiz, né? Para o próximo ano. Sim. Mas, assim, o resto, eu acho que tem que dar os parabéns para ambas as equipes. Mas a geração 85 são os Diegos, o Ribas e o Felipe Luiz. O Alves e o Felipe Luiz. Então, assim, acho que o que se questionou em determinados momentos não foi nem a coisa de jogar ou não jogar. Foi a questão do quanto eles interferiam num papel que, por estar ali solto, quem comandaria o time não era deles. Sim, mas aí a gente... Vamos voltar no... Quando se ganha, a liderança é boa e quando se perde, a liderança é ruim. É um bom ponto. Eu falo isso é normal, né? Todo capitão se expõe mais e acaba... Eu falo porque conversei com um dos jogadores da geração 85 no pós-jogo da final da Libertadores. E ele falou, Zé, não tem nada a ver, isso aí é loucura. Os caras estão tentando encontrar um culpado por aquilo que não foi no campo, que nós não conseguimos ganhar, não tem nada a ver. E o cara falou, ele usou esse termo, se o Michael faz o gol, nós sairíamos com uma geração vencedora. Eu no Palmeiras passei por uma situação assim, acho que tu cobriu o Palmeiras. Uma época diziam que o grupo estava rachado. Por quê? Porque estava perdendo, né? Sim. Grupo rachado, salário atrasado ou quer derrubar o treinador. E isso, assim, para mim, é a maior ignorância, mostra que a pessoa não sabe o problema, não sabe o que está acontecendo e ela tem que falar alguma coisa. Então, assim, mostra desconhecimento. E é mais fácil apontar esses 3 fatores, né? Falavam que tinha um grupinho entre eu e o Zé Roberto, que eu e o Zé Roberto era o grupo do Zé e o grupo meu e a gente não se dava e a gente brigava. Falei, assim, o Edu conhece o dia a dia. Podia ter escolhido o outro, mas é a coisa mais absurda. Quem vai primeiro? Eu me dou muito bem com o Zé, sabe? E assim, tem algumas situações que podem até ter um pingo de verdade ou pode ter alguma coisa que, tô vendo que o Zé está sempre lá e o Praz está sempre lá. O Zé está de azul e o Praz está de vermelho. Mas não, sabe? São situações criadas em cima do quê? Porque o Zé era uma das referências, capitão, eu também. E aí, quando ganha, são as lideranças, é aplaudido. E quando perde,
o foco vai em quem? Mas esse equívoco, às vezes, vai até na análise da derrota, Dani. E aí eu vou ampliar. Vamos olhar para... O Zé falou sobre ganhar. Vou falar um pouco sobre a análise fria da derrota. Para o Felipão e para o Atlético, foi muito interessante, legal, o Atlético chegou. A minha preocupação só em relação ao que disse o Zé, não. dessas figuras... Seu pensamento tá... Não tem nada que foi muito bom chegar e perder agora, não. Não estou dizendo que pode perder. Não. Estou dizendo que você quer apostar que se o Flamengo tropeçar no Atlético, perder a final, as pessoas vão criticar o Dorival e vão dizer que ele não estava pronto para pegar o Flamengo? Isso já é fato, faz um tempão. Isso sim, Edu. Por isso que eu falei que o peso para ele é maior. Não confia no trabalho do Dorival, então, porque se confiasse, teria renovado... Internamente, por isso, Zé, que eu falei do peso. O trabalho do Dorival é bom. Não é que não confia. Dani, com todo respeito, estão esperando ganhar e a confirmação para poder renovar o contrato. Ele chegou, ele mudou, ele fez uma série de coisas... Quem tu deixa que uma pessoa, um jogador, eu não um acho que esteja certo, tá? Acho que poderia ter revisto isso também, antes, por mas isso que eu tô alertando. Confiar é muito forte. Mas eles vão um jogador, tirar, um treinador que tu confia que está na final da Libertadores, conquistou e está com o contrato vencendo. Só tenho essa preocupação, porque o Jean também quer falar disso. O Jean também quer falar disso, mas só tenho essa preocupação, sabe, Dani? Porque para muita gente falou de mudança de patamar para esses críticos. Eu só tenho uma preocupação do tipo, ganhou, mas esse cara, não sei, já falei, tinha te falado que o Dorival... Só essa preocupação, porque futebol não deve ser analisado assim. Fala, Jean. Não, é só em relação a essa questão de renovar ou não com o Dorival, eu acho que são 2 pontos. Primeiro, beleza, eu acho que estamos todos de acordo que o trabalho do Dorival é bom, de maneira geral. Basta olhar como o Flamengo jogava ou como não jogava antes dele assumir o time e o que conseguiu. Já conseguiu um título, está na final da Libertadores e tudo mais. Então, é claro que num ambiente normal, num ambiente de sanidade mental no futebol, o normal seria você renovar com esse cara independentemente do que vai acontecer no sábado. Mas a gente sabe que não é assim. A gente sabe que não é assim que funciona. Então, nesse sentido, eu até entendo os dirigentes do Flamengo. Por que eles vão renovar com o Dorival para dizer ao Dorival, parabéns, você fez um bom trabalho e é justa a renovação, portanto, tá aqui, 2 anos de contrato para você. Se eles mesmos, dirigentes, sabem que eles são suscetíveis a pressões e que se, portanto, no sábado o resultado não for bom e o Flamengo, de repente, perder um jogo no qual ele é favorito, não tem jeito. Eles vão ser suscetíveis à pressão, eles vão acabar trocando técnico. Então, assim, você renova para depois, eventualmente, dependendo do resultado, demitir ou esperar um começo de estadual e as coisas não irem bem no estadual para demitir, porque é assim que as coisas funcionam. E aí, pelo menos eu acho que na hora que o dirigente não renova por conta do bom trabalho, ele está olhando, né, para suas próprias deficiências. Ele está olhando para si mesmo e dizendo, bom, eu me conheço. Eu sei que se amanhã eu perder a final da Libertadores, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser trocar de técnico. Ou vou esperar começar o estadual e perder 2 jogos, dois clássicos para trocar de técnico. Então não, é melhor não renovar mesmo, esperar a final da Libertadores, tá? Eu estou dizendo porque as coisas funcionam assim. É melhor você esperar para você também não rasgar o dinheiro do clube. Porque se você renova e depois demite por conta da pressão, e os dirigentes demitem por conta da pressão no Brasil, inclusive os dirigentes do Flamengo demitem por conta da pressão, é melhor você esperar mesmo que você não vai rasgar o dinheiro do clube lá na frente. Então, né, vamos dizer, admitir a sua própria deficiência e falar, não é só a questão técnica que conta e eu vou esperar. Nesse sentido, eu concordo até com a decisão de esperar a final da Libertadores para renovar ou não com o Dorival. Hoje, analisando por esse prisma, né, eu concordo. Só que assim, aí é a minha visão muito particular, minha, né? Eu acho então que se isso realmente acontece ainda, eles erram renovando e erram não renovando também. Eles erram renovando porque eles não têm convicção e erram não renovando porque eles estão aceitando a pressão externa que imagina num clube como o Flamengo, cara. Tu esperar ter unanimidade, não ter pressão externa, ter um entendimento geral sobre determinadas coisas, é praticamente absurdo. É praticamente absurdo. Então, assim... o problema é que só tem essas 2 opções, né, Praça? O futebol é feito de riscos. E aí, quando tu não tem conhecimento e convicção para tomar as decisões, é meio caminho andado para... Mas aí sabe o que acontece, Praça? Eles vão lá e contratam um outro treinador. Aí acontece o que aconteceu. Aí tem que resgatar um outro treinador. Porque o risco... Mas está errado das duas formas. Mas o risco que se corre
por que eu acho que teria que renovar com o Dorival? Nós estamos falando aqui sobre uma renovação de elenco. Alguns jogadores irão sair. O planejamento do Flamengo seja outro. Mas assim, nós já estamos falando aqui de uma renovação de elenco, que alguns jogadores deverão sair. Quem com melhor conhecimento que tem, quem está chegando, Vitor Hugo, sabe, esses jogadores da base. Poxa, eu trabalhei 6 meses com eles. Nós conseguimos construir um elenco. Peraí, eu já sei a direção que eu vou tomar. Eu já conheço o elenco, eu já conheço onde eu posso chegar. Né? Ah, mas a diretoria não tem convicção, vai esperar um treinador. Qual treinador? Qual treinador? Eles rodaram e chegaram e foram atrás do Dorival porque sabiam que o Dorival tem uma cabeça, uma metodologia, uma forma de jogar mais próxima daquilo que o Flamengo... E já conhecia o elenco. O Flamengo, as pessoas e os torcedores do Flamengo gostam de ver o time jogando. E a história recente mostra que não é fácil, né? Mas o que eu fiz? Consegui, tá bom. Então, o que eu faço? Peraí, eu já tenho um treinador, eu já começo a fazer o meu planejamento, eu já começo a ver aonde que eu vou comprar jogadores, o que eu vou definir, a tabela, porque o Flamengo já está classificado para a Libertadores. Você já faz tudo, não? Eu posso estar sendo inocente, mas eu acho que isso está sendo feito. Mas sabe por quê? Não, mas deve estar sendo. Mas está sendo feito de uma maneira errada. Porque é o seguinte. Aí eu contrato um treinador, entendeu? Que garantia que o treinador tem que vai chegar no Flamengo, no campeonato estadual, entendeu? E vai conseguir acertar. Com o Domenech, e aí o que acontece? Eu vou rasgar o dinheiro. Mas você sabe por quê? Não tem. Porque no Flamengo. Mas é porque no Flamengo. E você perde o período de planejamento, que é o mais importante agora. Mas no Flamengo, Zé, historicamente falando, essa gestão é sempre feita da porta do escritório para dentro. Mas é que tá, e esse que está o erro. Porque o diretor não vai. Durante tanto tempo, eles viram que dá errado, agora estão fazendo certo. Mas vão continuar. Mas sabe por quê, Praz? Isso eu vou falar de olhar dia a dia de cobertura de clube. Tem técnico e técnico. Tem técnico que chega, não, deixa um tempinho mais de adaptação, ele merece. Todo treinador merece tempo de adaptação. E tem técnicos, que precisa se provar toda hora. A impressão que eu tenho é que os caras estão esperando assim. Se o Dorival não ganhar, o próximo... A escolha do Flamengo. Sabe o que a escolha do Flamengo possibilitou? Possibilitou o seguinte, hoje nós estamos com 34 rodadas, Palmeiras 74, Flamengo 61 pontos. Então, a distância... Essa escolha custou ao Flamengo a possibilidade de buscar título do Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo tinha elenco para isso. Isso não vai atrapalhar... Tinha 3 títulos? De buscar os 3. Disputar sim, os 3. Era para o Flamengo ser o Fluminense. Não, tá bom, tô querendo entender. Agora, o que eu acho é o seguinte, que você já tem uma direção para onde ir. Por que você vai trocar? Qual o treinador? Eles vão esperar agora chegar no final de dezembro, aí vamos fazer o leilão, vamos lá entrevistar a Europa. Não, vamos na Europa, que eu quero entrevistar o fulano de Portugal, o cara da França, o cara da Espanha, para ver qual é a mentalidade. Que garantia... Mas, José, isso não vai atrapalhar a final. Não vai atrapalhar. O torcedor está em outro Porém, clima. está em outra situação, não vai atrapalhar a final. Nós estamos falando aqui sobre ambiente e sobre gestão. Eu concordo contigo, acho que já tinha que ter um posicionamento. Por quê? Porque senão passa a impressão que sempre